Mães geralmente são vistas como pessoas que fazem de tudo pelos seus filhos. Dado, por exemplo, vários vídeos de gatas mães que tem por aí, que elas estão sempre brigando com outros animais ou até mesmo pessoas, bichos maiores do que ela, para proteger os seus filhotes. E com o ser humano não é diferente. Mas até onde uma mãe iria para poder cuidar do seu filho? O que ela é capaz de fazer para proteger? Ou pior, o que uma mãe transtornada pode fazer para fugir da sua realidade? Oi, eu sou a Uni e eu conto histórias. E esse tópico sobre mães eu sei que pode ser muito sensível para algumas pessoas, porque nem todos têm uma boa relação com sua mãe, ou até mesmo não tem a sua mãe por perto, não tem nenhuma relação com ela. Mas é bom lembrar que antes de ser mãe, essa pessoa era uma mulher. Ela ainda é, na verdade. Suscetível a falhas, erros, medo, raiva e até a insanidade. Hoje eu vou fazer uma promoção 3x1 aqui, onde nesse vídeo eu vou trazer a história completa de Mother, que é dividida em 3 vídeos chamados Mother, Alice and Father, do canal Production, que vai estar aqui na descrição e no final do vídeo também. Eu poderia fazer uma ordem cronológica das coisas, porque os vídeos não estão em ordem cronológica. Tem casos assim de umas coisas que acontecem no futuro em um e no passado em outro e por aí vai. Só que eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive quando eu tava assistindo sobre isso. Tem cada plot twist, tem cada coisa bizarra que, meu Deus do céu. Então eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu. Então por isso, vamos por ordem de lançamento que o Production mandou. E para isso, vamos começar com Mother, que se traduz para mãe. Já começa com a mãe virada no girai, acordando sua filha Alice, ou Alice, para a gente poder falar um pouco melhor aqui. Eu não sou gringa, eu sou brasileira, para ir para a escola. Ela dá banho nela e penteia os cabelos dela com uma delicadeza que, meu Deus do céu. Essa menina tá se sentindo como uma princesa da Disney agora. Enquanto a mãe prepara o café da manhã, que é apenas uma unidade de ovo frito, e dá para perceber que tem bastante moscas em volta nessa casa. Em volta da comida, em volta da mãe e na casa em geral, deixando um ar incômodo de sujeira pela casa. A menina Alice pergunta por que só um ovo? E a mãe começa um discurso saudável de como que mulheres gordas não conseguem maridos, então ela precisa ficar cada vez mais magra e mais fina para conseguir um marido que não vai abandonar ela, que nem o pai dela fez com ela. Esse tipo de papo claramente mexe com a Alice, vendo como ela fica tonta, como se ela não comesse bem há dias, o que, em teoria, não era pra isso estar acontecendo, porque ela foi criada por essa mulher, já era pra ela estar acostumada a comer só um ovo por manhã, ou por dia, talvez. Então por que ela estaria zonza? Será que é uma mudança de rotina que a mãe dela fez? Do nada ela resolveu fazer essa rotina bulêmica para sua própria filha? Como se algo tivesse mudado nela. O ônibus de escola passa, deixando a coitada com a mãe. Essa ficando puta. E a menina, nesse ângulo, parece um goblinzinho. Tadinho, eu tô ruim dela. A adulta diz que eu odeio ter que fazer isso, mas olha o que você fez. Você tá me obrigando a fazer isso. E puxa a menina pelos cabelos para o castigo dela, que é jogar a menina no porão, como se fosse um Correios entregando uma caixa escrita extremamente frágil. Alice se foi, e a mãe nem percebe o que ela fez. Cada vez mais a casa enche de moscas. A mãe vai liberar Alice e pede desculpa por ter exagerado. E como uma boa mãe, na hora de pedir desculpa pro filho, ela preparou mais um ovinho pra ela. E ela não estranha que a Alice está estirada no chão, sem responder nada. Mas ela tem um estralo de realidade que faz ela perceber que algo tá errado. Algo dentro dela se quebrou. Mas ela acredita que pode consertar as coisas sozinha, do seu jeito. E começa a dar banho na menina, toda ensanguentada. Mamãe vai te consertar. Mamãe vai cuidar de você. Você sempre vai ser bonequinha da mamãe. Ninguém vai te deixar como seu pai me deixou. Eu sempre estarei aqui, Alice. Ok, o marido dela abandonou e abandonou a filha junto no processo. Talvez esse seja o grande motivo dela ter aquela mania meio bulêmica contra a própria filha, querendo que a sua filha seja magra. Apesar de a mulher não ser nem um pouco gorda, ela está em forma, mas ela parece acreditar que foi isso que causou o divórcio. Ela sempre vai acreditar que é alguma coisa na aparência dela, nela em específico, não mentalmente, mas na aparência, no físico, vai fazer as pessoas se afastar dela. É um pensamento que vai durar bastante. Bizarramente,
imediatamente no dia seguinte, ela age como se tudo tivesse bem. Prepara um ovo frito, que, meu Deus do céu, só tem ovo nessa casa, essa mulher só come ovo, é uma galinha. E ela leva a Alice e ainda briga com ela por estar fazendo corpo mole e sendo ingrata com ela. Ela fala que a filha precisa manter o quarto frio para manter ela fresca. E ainda briga com ela por arruinar a sua maquiagem, meio que alternando entre saber que ela não está mais entre nós e precisa manter o corpo conservado, mas ao mesmo tempo ainda com aquele ar de mãe exigente. Eu sei que você está morta, mas eu ainda preciso de você. Ela arrasta o corpo dela pela casa e age como se ela estivesse viva, cuidando da menina. E se passa tanto tempo que as estações mudam. E em uma passada no mercado, a mãe encontra outra mãe, essa sendo a mãe de uma amiga ou colega de sala da Alice. Ela comenta que a filha dela não vê a Alice já faz muito tempo, cerca de alguns meses, e está preocupada com a situação dela, com a saúde dela. Então pergunta, tá tudo bem com sua filha? A protagonista diz que a Alice sofreu um acidente trágico caindo das escadas. Acidente, sim, acidente. E está melhorando, já que está sendo cuidada pela sua genitora. A outra mãe fica preocupada e triste pela situação e pergunta como que Alice está lidando com o divórcio dos pais. E a nossa personagem principal não leva essa pergunta muito na boa, não. Você está realmente me perguntando sobre o meu divórcio? Porque todo mundo pergunta do pai de Alice, mas ninguém pergunta sobre mim. Como eu estou me sentindo? A casa recebe uma ligação de David, o pai de Alice e ex-marido da mãe. E sim, ela não tem nome até agora. Ela vai passar esses 3 vídeos sem nome. Ele fala que sabe que a mulher não quer ver ele e nem pintado de ouro. Mas já faz um tempo que ele não vê a própria filha, a Alice. Então, ele tá indo lá de qualquer jeito e chegando em 10 minutos. E não tá nem aí o que a mãe pensa. E ele ainda fala que quer passar um tempo em família. O que quer dizer, amigo... Você quer passar um tempo em família com sua ex-mulher? Eu entendo querer passar um tempo com sua filha. Agora com sua ex-mulher? Um tempo em família com sua ex? Infelizmente, essa ligação aconteceu enquanto a mulher estava no mercado. Então, quando ela chegou, mal deu tempo de saber o que ia acontecer, porque ela nem atendeu o telefone, nem ouviu as chamadas perdidas ali. A mulher tá tão na noia que tá pedindo pra Alice ajudar a guardar as compras, sendo que claramente ela não pode. E como ela não levantou pra ajudar, ela começa a ameaçar ela de castigo e tudo mais, e brigar com ela e xingar ela de verdade, até que ela é interrompida por uma batida na porta. Era o David. Ela já estava prestes a xingar ele, mas ele diz que só quer ver a Alice, não quer papo, só quer ver a Alice. A mulher não quer deixar ele entrar e o cara só empurra ela do caminho, dando uma bicuda nela, coitada, cai no chão que nem, sei lá, bosta. E ele já chega invadindo, abrindo caminho e invadindo. E quando ele chega no quarto da menina, ele só vê ovos espalhados e pergunta onde que ela tá. E a mãe fala que ela tá de castigo. E daí eles começam a um gritar com o outro, brigaiada, xingamento, não sei o que, lavar de roupa suja. E nesse momento me senti aquele desenho do furryzinho encolhidinho enquanto os pais estão brigando. Eu fiquei exatamente assim vendo essa cena. No meio disso tudo, o cara simplesmente empurra a mulher escada abaixo, que quando ela cai lá toda estratelada, ela tá toda sangrando. Eu já pensei, Deus descanse em paz. E, ironicamente, igual como ela fez com a sua filha. Ao contrário da menina, ela sobrevive. O cara simplesmente passa pela mulher que ele acabou de jogar a escada abaixo e ainda está sangrando e vai direto ver a filha na sala. E quando toca nela, a menina tá tão abalada, mas tão abalada com tudo, que ela perde a cabeça. Pode rir já. O homem, obviamente, surta e a mulher esfaqueia ele pelas costas e ainda manda: olha o que você fez. Você nunca foi um pai pra ela. Nunca. E fica gritando isso enquanto chuta o corpo dele. A mulher pega um cigarrinho e decide fazer um jantar em família, já que o pai insistiu tanto em passar um tempo em família. Ela até menciona usar o colar que ele deu pra ela de presente, o mesmo que o David deu pra aquela vadia. Então tá meio que confirmado, o David trocou a esposa por outra, ou então traiu a sua ex-esposa com outra mulher. A mãe começa a arrumar a casa e a mesa de jantar para sua família distorcida, quebrada e morta. Ela até começa a alucinar que eles estão vivos e juntos e conversando. E quando ela dá um trago, a menina fala: eu achei que você tinha parado. Então ela já tinha um vício. E é engraçado porque o vídeo inteiro ela não fuma, só nesse finalzinho. Enquanto ela faz seu discurso de mãe, um quadro cai da parede. Um quadro de família, que tá ela, o David e a Alice. Só que tem um detalhe, a Alice tá diferente. Essa não é a Alice, ou no caso, esse tempo todo, essa menininha que tava com a gente, essa loirinha, não era a Alice.
A casa pega fogo por causa do cigarro e a mulher grita na rua pedindo ajuda, mas ninguém aparece. Como se ela estivesse no limbo, afinal as casas estão bem cinzas e vazias, realmente parece um lugar cinematográfico. E só com o corpo carbonizado da menina ela percebe que a filha se foi. Mas agora vamos para o vídeo Alice, que conta tudo antes desse fogo todo. Tudo antes do fim. Um dia comum, uma mulher mais jovem vai para a casa da nossa protagonista. E até fala que acha que errou de casa e pergunta se o David mora lá, o marido da nossa mãe. E a jovem se apresenta como a namorada dele. Uma realização toca na cabeça da nossa protagonista. Ela a convida a entrar, para esperarem um homem junto. A mãe comenta que parou de fumar, que até o cheiro do cigarro faz ela ficar violenta. E ainda percebe o colar da jovem. O colar igual que o seu marido tinha dado para ela. Eles estão juntos há 2 anos. A mulher mais velha fala que ela é a mãe de David. E faz um teatrinho quando o David chega, falando assim: querido, meu filhinho, você chegou, vem cá, quero te mostrar um negócio pra você e pra minha norinha. E a única coisa que eu penso é como que o David é um animal. Como que ele passa o seu endereço que ele mora com a sua esposa para a sua amante? A esposa começa a mostrar um álbum de família, mostrando as fotos de casamento, lua de mel, e a amante está claramente constrangida. E a esposa começa a pedir para ele explicar por que tem fotos dele se casando, dele casando com sua própria mãe, dele passando lua de mel em Cancún com a sua mãe, e por que a sua mãe está grávida da sua filha, Alice. E ela ainda solta os cachorros pra cima do homem. Você tava namorando outra mulher enquanto é casado e tem uma filha adolescente, seu cachorro. Ela tem alucinações de matar os dois e até impede a Tiffany, a amante, de sair de casa. O que salva ela é a Alice chegando da escola. A verdadeira Alice, que sobe pro quarto como se já esperasse que isso fosse acontecer. E acaba assistindo o pai indo embora com a sua amante, abandonando ela e a sua mãe estável. Elas resolvem sair para comer fora, no lugar favorito da Alice, para comer o prato favorito dela. E a mãe aqui demonstra ser mais estável, ser uma mãe carinhosa, e não aquela que a gente viu no outro vídeo, que era agressiva, que falava coisas que machucavam. Não, aqui ela tá realmente preocupada com a Alice, preocupada em como que ela tá lidando com tudo, com a separação, com o divórcio, como que ela vai lidar com tudo isso. Ela tá muito mais preocupada com sua própria filha do que com ela mesma. E na volta para casa ela tá conversando ainda. A nossa menina Alice encontra a sua amiga, a Phoebe. A nossa menina Alice, a morena, pede pra ir lá falar com a sua amiguinha, pra conversar com ela. Só que a mãe não deixa, porque, porra, essa mulher faz o mesmo questionamento que eu. Cadê os pais dessa menina? Ela tá às 2 da manhã num parquinho no meio da rua, sozinha. Hein? Cadê eles? E a filha fica empolgada, querendo ficar com ela, brincar com ela. A protagonista, obviamente, diz não, já que tipo de mãe ia deixar uma criança sozinha na rua às 2 da manhã e não confiava nessa menina? E ali só mandou: o pai deixaria. A mulher tá lá, fumando seu cigarrinho de praxe, passando mal com tudo que tá se passando e com toda a dor que ela tá sentindo. E em um momento de distração e cansaço, ela dá uma cochiladinha e uma tragédia acontece. A Phoebe meteu o pé e tem um pesadelo com a adulta invadindo o quarto dela. Mais uma pessoa traumatizada pra Phil. E sim, essa é a Alice do primeiro vídeo. Alice, obviamente, não aparece na aula, e a Phoebe acredita que ela tá morta. Mas, surpreendentemente, a Alice tá viva. Vegetativa, mas está viva. E em vez dessa mulher levar ela para um hospital, a mulher dá ovo frito pra menina. Mulher, eu sei que o plano de saúde nos Estados Unidos é caro. Eu sei que pagar uma conta de médico é a mesma coisa que você dar um rim pro médico. Mas ainda assim, é a sua filha. Dá um jeito, cuida dela. Ou exige pensão do pai, sei lá, faz alguma coisa. Leva essa menina pro médico. Ovo frito não vai salvar ela. A nossa personagem principal percebe um vizinho espionando, e ela odeia isso. A vizinha, uma mulher idosa, está preocupada com Alice, percebendo que tem algo errado. A protagonista leva uma torta para a vizinha, usando como pretexto para poder entrar em casa. Enquanto isso, a Phoebe vai visitar a Alice para ver como está a amiga, que já encontra ela desfalecida na cama. Ela não resistiu. E nesse mesmo momento, a mãe pega a cabeça da vizinha idosa e enfia no fogão. Quando ela termina o serviço de apagar os vizinhos, ela volta para casa e dá de cara com a Phoebe, tentando fugir. Ela até
ela fala que ela chegou a tempo da noite do pijama. A Phoebe tenta dizer que a mãe dela deve estar preocupada e a mulher entende que a loira chamou ela de mãe. Aqui já dá pra ver que ela tá enlouquecendo. E ela liga pra mãe, mas dá a entender que ela só fingiu que ligou e ainda quebra o telefone quando a menina pediu pra falar com a mãe. E ainda faz a garota ficar lado a lado do corpo da amiga. Elas têm uma festa do pijama divertida com a mãe, que mistura um remédio na limonada da Phoebe, um remédio para insônia extrema. Depois que a loira desmaia, a mãe tem uma crise, percebendo que ela não está viva, no caso, a morena. Mas, como eu gosto de dizer, só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Então, ela coloca a Phoebe na cama da Alice e leva o corpo da Alice para outro lugar. A amiga tenta sair de casa de madrugada, mas a mãe prendeu ela e já tá confundindo as coisas, já tá entendendo que ela é sua filha e papapá, enfim, a mente dela já tá louca. E mesmo a criança falando pra ela parar de chamar ela de Alice, a mulher só fala pra ela parar de ser grossa. E a mulher nem liga, ela já tá transtornada mesmo e ameaça a criança enquanto xinga a coitada. Phoebe está sendo procurada e os meses estão passando enquanto ela está em cárcere. Elas estavam na época de férias, por isso ela não tinha ido pra escola ainda. E isso explica por que a mãe acordou ela pra ir pra escola e por que ficou tão irritada que ela perdeu o ônibus. E o que deixa tudo mais triste é que no dia que ela poderia fugir, que ela ia pegar o ônibus pra escola e poder pedir ajuda, ela se atrasou pra pegar o ônibus. E como punição, ela foi jogada no porão, onde perdeu a sua vida. Como se já não fosse ruim, tem como piorar. Agora, vamos pro último vídeo. Fábio, o pai. Tem algo mais precioso que uma família? A mulher aqui já está claramente alucinando, imaginando todos vivos. A briga com o ex-marido, a Alice sendo sua filha. Essa primeira parte é mais uma mistura de alucinação com a realidade. A Tiffany, a namorada do David, liga para casa da ex-esposa do David, que ele traiu com ela. E ela pergunta se o David tá lá. Depois de ter visto o surto da mulher e ela quase matar ela com uma faca enquanto ameaçava, ela acha que é uma boa ideia ligar para ela, perguntando do cara. A protagonista dá um migué falando que ele tá assim lá, mas ele bebeu muito e não pode ir embora agora. Mas se quiser, ela pode vir aqui em casa, sem problema nenhum, chefa. Poderia até preparar um jantarzinho de família para todo mundo. E para isso, ela tem que ir pro mercado preparar esse jantar. E ela leva o corpo da Phoebe. Jesus Cristo. Eu sei que a mulher não tá pura, mas meu Deus do céu. Mas ela fala um negócio interessante. Desculpa por você ter visto seu pai desse jeito. Eu prometo que depois de hoje ele não vai mais voltar. Ele nunca mais vai te machucar. A coitada tá tão mal da cabeça que só vê o parquinho que perdeu sua verdadeira filha e começa a surtar, falando: absolutamente não! Você lembra o que aconteceu da última vez? Não, você não vai nesse parquinho. No mercado, ela conhece um cara que estava tentando flertar com ela. E a véia fica toda feliz. E vai contar toda felizinha pra sua filha, pra sua menina. E até esqueceu as suas compras e o seu novo pretendente vai levar. E acaba vendo a Phoebe no carro. E pergunta se é a filha dela. E ela diz que sim, a Alice. E ele comenta: ela me lembra alguém que eu perdi. Ela começa a se preparar para encontrar com o Rick. Mesmo eles não tendo marcado o encontro naquele dia. Mas ela tinha um outro encontro com a Tiffany. E quando ela chega, já percebe o cheiro podre e o corpo de David, mas ela acha que ele só tá bêbado. E ainda disse que ele tinha parado de beber e só bebe quando se trata da sua ex-esposa, quando ele vê ela. Você acha que ele vai mudar só porque tá contigo? Ele falou com você sobre ter filhos? Eu tenho o sexto sentido maternal. Eu posso sentir o cheiro da sua gravidez, como um porco de trufas. David, espero que você seja um pai pra esse daí. A Tiffany tenta cortar a mulher mais velha, assim, tipo, para de falar, para de falar. Mas nossa protagonista diz algo suspeito. Você nunca viu as fitas do David? E logo em seguida, mata a amante. Depois de matar a Tiffany, ela resolve mostrar as tais fitas do David pra ela. Nas fitas tem gravações de evento, comuns de escola, mas há um ar meio suspeito do David com a própria filha, seguindo ela e respirando de uma forma estranha, de uma forma creepy. E quando ela o ignora, ele fica com raiva e vai atrás dela. No aniversário da menina, ele aproveitou que a mãe subiu as escadas pra ficar sós com a Alice, espantando-se, falando coisas estranhas, mas a mãe tava lá pra impedi-lo, proteger ela. E no dia dos namorados, ele deu um colar pra sua esposa, que é o mesmo que vimos que ele deu para a amante também. E agora, ele tá dando esse mesmo colar para a filha como presente de dia dos namorados e perguntando se ela não quer se aproximar do papai. E quando ela não aceita o colar, ele briga
com ela, exigindo ela, colocando ela contra a parede. Isso aqui foi difícil de ver. A porra do David é um Jack com a própria filha. Um ser humano podre, nojento e que mereceu o que teve. Agora a mãe está tendo encontros com o Rick. Ele fala da sua filha que desapareceu. Ela tinha 11 anos. E ele tá há meses procurando, sem parar. A mulher obviamente se compadece. Não porque ela tá sendo cínica, mas ela realmente acredita que a pior dor de um pai é perder seu filho. Quando ela perguntou o nome da filha dele, o homem fala que o nome dela é Phoebe. Só que ela não tá nem aí. E arrasta a menina pra lá e pra cá, sai em encontros com o Rick. Tem uma montagem até que bonitinha dos dois como casal. Os meses vão passando e ela se apaixonando cada vez mais. E mais os corpos vão apodrecendo. Tudo em volta dela está podre. Até um dia que o Rick decide ir pra casa dela. E ela começa a limpar tudo. Ela até prepara a Alice para conhecer o novo padrasto, com um vestidinho rosa novo. A Phoebe aqui está irreconhecível agora. E a ideia dessa mulher é a menina descer de forma graciosa para conhecer o homem. E ela diz que finalmente ela terá um pai de verdade. O tempo todo há um ser estranho rondando pela casa. E principalmente a mãe. O bicho desliga a luz, rasteja por aí, mexe nas pessoas. Enfim, é um bicho estranho que não tinha nos outros vídeos. E agora tá aparecendo aqui. Mas eu tenho uma teoria pra ele mais pra frente. E está tocando o corpo da Phoebe agora como se fosse um fantoche. E que pergunta se finalmente vai conhecer a filha dela. Eles vão até o pé da escada. E a mulher fica chamando ela sem parar. Mas o corpo dela está andando sozinho até lá. E finalmente o pai encontra sua filha desaparecida. E a mulher fala de um jeito tranquilo com a menina, enquanto o homem está surtando. Afinal, a sua filha, que ele tanto procurava, estava morta na casa da mulher que ele estava namorando. A mulher não entende o surto e pergunta se ele não ama mais ela. E o que aconteceu que o coração dele mudou? O homem obviamente pega uma faca para se defender e manda ela se afastar. E a doida só se aproxima e começa a dar opções para ajudar na relação deles, como por exemplo mudar o cabelo dela. E para acalmar ele, ela tenta o abraçar, mas esse dá uma facada no seu ventre e sai correndo. A mulher está desolada. Ela perdeu um bom pai para sua filha e um bom marido, e seu ventre está machucado. A protagonista segue até o porão, onde finalmente sabemos onde está a verdadeira Alice, finalmente aceitando olhar para ela depois de todo esse tempo. Ela queria ser uma mãe melhor do que ela teve, mas acabou sendo igual a ela. Ela queria dar as coisas que ela nunca teve para sua filha, mas olha o que custou. Mamãe ama você. E você sabe disso. Essa história, apesar de ser muito assustadora e até vista como terror, ela também é muito triste. Uma história que a gente começa vendo a mãe como uma vilã, como ser transtornado e perigoso. Terminando tudo, vendo o que aconteceu com ela, toda a sua história, a gente entende que ela, na verdade, é uma vítima. Ela é uma vítima de um homem nojento e traidor, vítima das circunstâncias, vítima do acaso e vítima da sua própria loucura. O ser sobrenatural que fica rastejando pelos cantos no último vídeo não tem uma explicação direta, mas eu acredito se tratar de uma personificação da sua insanidade, da sua incapacidade de controlar as coisas, mostrando que tá tudo saindo do seu controle, já que essa coisa movimentou o corpo da Phoebe. Muitas mulheres fazem o que podem e que acreditam que é bom para os seus filhos, mas acaba falhando. A mãe achou que seria melhor a Alice ficar em casa em vez de ir para o hospital e acabou deixando ela morrer. O tempo todo ela acreditou que estava certa, e isso que deixa tudo pior. Ela estava de forma insana dando o seu melhor e no fim ela perdeu tudo. Nem todas as mães fazem as coisas acreditando no seu melhor, mas há aquelas que fazem de tudo pensando que estão fazendo isso para proteger seus filhos. Elas acreditam estarem fazendo certo. Infelizmente, a vida não tem um manual de instruções e estamos suscetíveis a cair em uma depressão e uma insanidade quando algo se quebra em nós. E a pior dor para uma pessoa é perder seu próprio filho. Enfim, espero que tenham gostado dessa história. Ela é trágica, mas traz algumas reflexões e umas coisinhas meio de terror também. E se vocês tiverem alguma sugestão de outros vídeos para eu trazer, comentem aqui e eu trago, não tem problema nenhum. Eu adoro contar histórias. É isso, até o próximo vídeo.